Olá, eu sou Adriano Faustino, médico apaixonado pela vida e apaixonado por uma vida saudável. Hoje nós vamos conversar a respeito do sistema imune. Você tem um bom sistema imune? Você tem queixas aí de infecções de repetição? Você fica constantemente gripado? Você tem infecção de urina repetidas vezes? Como funciona o nosso sistema imune? A alimentação influencia no nosso sistema imune? Influencia. O nosso sistema imune está relacionado com tudo no nosso corpo. O nosso sistema imune ele nos protege contra infecções. Nós temos células que a gente pode chamar de soldados, que estão sempre patrulhando o nosso corpo. Entrou um intruso, ela vai lá. Se você tem um mau funcionamento desses soldados, você facilita que os intrusos, que os ladrões, eles possam aí fazer o seu trabalho. E a gente não quer isso. Então o sistema imune ele tem que estar funcionando corretamente para a gente evitar que o nosso corpo sofra. O sistema imune não está relacionado simplesmente em nos proteger de infecções, no caso de infecções de bactérias e vírus, mas ele também nos protege de outras coisas, como por exemplo, câncer. Exatamente, câncer. Eu vou te contar uma coisa. Hoje, tá certo? Eu e você e todos nós aqui do planeta Terra produzimos células cancerígenas. Hoje nós produzimos essas células. Todos os dias nós produzimos. A diferença entre a pessoa desenvolver ou não câncer não é simplesmente produzir célula cancerígena, é essa célula crescer e se multiplicar. O nosso sistema imune nos protege a respeito disso, porque na hora que nasce uma célula cancerígena, ele vai lá e mata. Nós temos uns soldados específicos para matar célula cancerígena. Então, a pessoa que desenvolve câncer, um dos problemas estava relacionado com essa imunidade, que quando essa célula cancerígena nasceu, ela não foi combatida. E aí ela cresceu e foi se multiplicando até gerar o tumor e esse tumor se implantou lá em algum local do corpo e aí nasceu o câncer. Não é? O sistema imune também está relacionado com outras coisas, como doença autoimune. É uma coisa louca, é como se a gente tivesse soldados e esses soldados começassem a se revoltar contra a população. É isso que acontece. Aí a gente começa a ter esses soldados, essas células, que vão atacar a tireoide. A pessoa desenvolve uma doença da tireoide autoimune. Ou então, esses soldados começam a atacar articulações. A pessoa desenvolve uma artrite. E aí a gente tem vários tipos de doenças autoimunes, que geralmente, na grande parte delas, a gente se observa que ela é mais comum em mulheres do que em homens. Mas a gente encontra doenças autoimunes tanto em homens quanto em mulheres. Isso é sistema imune também. Isso está relacionado com a nossa saúde intestinal, porque o intestino ele é um órgão extremamente importante quando a gente fala de sistema imune. O intestino ele tem regiões de sistema imune extremamente desenvolvidas ao longo do intestino. O intestino é extremamente longo, são metros e metros de intestino que a gente tem no corpo. Então, quando esse sistema imune está desregulado, principalmente por causa da alimentação, hoje cada vez mais a gente observa que alguns tipos de alimentos, alguns tipos de alimentação prejudicam o nosso sistema imune. Quer um exemplo? Glúten. Se você quer desenvolver, está a fim de desenvolver um problema em relação à imunidade, uma das coisas que você deve fazer é comer glúten. Não é todo mundo que tem isso, tem gente que come glúten e não tem, mas a gente cada vez mais observa que o glúten tem isso aí. Então olha só essa relação. Como é que é importante então a gente ter uma boa alimentação em relação ao nosso sistema imune? E não é só alimentação. Sono tem a ver? Claro que tem. Durante o sono, a gente tem liberação de hormônios relacionados do sono. E se eu tenho um bom sono, um sono saudável, eu tenho então essa liberação correta desses hormônios que vai estimular o meu sistema imune. Do mesmo modo, se eu não tenho um bom sono, eu não vou ter uma boa estimulação do meu sistema imune. Quer saber outra coisa?
atividade física. Tem trabalho científico que mostrava o seguinte: as pessoas faziam atividade física, eles colhiam sangue antes da atividade física e depois da atividade física. E sabe o que eles observaram? Que depois da atividade física, o número desses soldados aumentava. O número de que esses soldados são os glóbulos brancos do sangue. E observaram que depois da atividade física, o número de glóbulos brancos aumentava, ou seja, o número de soldados aumentava. Você mobilizava mais soldados. Se você tem mais soldados na rua, você tem menos criminalidade. O tem mais dificuldade de agir, então você está mais protegido. Então, quer melhorar a sua imunidade? Melhore, então, a sua atividade física. Está sedentário, não faz nada? O seu sistema imune está sendo mal estimulado, a sua polícia aí, ó, do seu organismo não está sendo estimulada, tá certo? Está faltando soldado aí, vai faltar soldado uma hora se não estiver faltando agora. Então é importante, alimentação saudável, sono, atividade física, tudo isso vai melhorar nosso sistema imune, que está relacionado com todo o nosso corpo, com a saúde integral, não é simplesmente infecção, é muito mais do que isso. Cuide disso. Tenha uma boa alimentação e atividade física e sono, que o seu sistema imune vai agradecer.